Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui a mais uma videoaulazinha. Hoje a videoaula é muito interessante. Por quê? Porque vai ser uma videoaula que a gente vai aprender técnicas de como ler textos em inglês sem precisar ver tudo. Como assim, professor? Vamos lá então. Vamos supor, se você pegasse um textozinho assim. Olha, my friend Lucas is a student. He is 12 years old. He wants to be a doctor. É um texto simples, é um texto muito simples. Porém, se eu fizesse umas perguntas dele, alguns alunos responderiam, outros responderiam algumas coisas e outros talvez não dissessem nada, né? Então, a gente vai aprender técnicas hoje de como ler textos em inglês, entendendo o seu contexto total, sem precisar ver tudo. Essa leitura, pessoal, ela se chama leitura instrumental. Por que o nome leitura instrumental? Porque ela usa instrumentos, dicas, ferramentas para você o quê? Decifrar esse texto. Tranquilinho? Então a nossa aula de hoje é sobre isso. Vamos lá então? Eu preciso de alguns passos. Primeiro passo que eu vou ver quando eu ver um texto em inglês primeiro passo que você vai ver, você vai localizar no texto isso aqui, ó. Passo 1. Você vai localizar os cognatos. O que são cognatos? Cognatos, pessoal, são palavras, viu, meus amores? São palavras que parecem com o português. Por exemplo, doctor, doutor, decade, década, student, aluno ou estudante, deixa eu ver, honest, honesto. Então essas palavrinhas que parecem com o português são chamadas de cognatos. Então o primeiro passo quando você pegar um texto é achar os cognatos. Tranquilo? Depois que você marcar os cognatos todos no texto, você vai o quê? Você vai para o segundo passo. Você vai localizar no texto as conjugações do verbo to be. Por que, professor? Eu vou procurar o verbo to be. Você vai procurar o verbo to be porque esse verbo está presente praticamente em 99% das frases de qualquer texto. É um verbo super, ultra, hiper, mega importante. Só que às vezes ele vai vir to be, escrito assim, e às vezes vai vir as conjugações dele, que a gente já viu em outras aulas. Que é quem? Ó, o am, o is, o are, o was e o were. Onde? O am, o is e o are é para o presente e o was e o were é para o passado. O verbo to be significa ser ou estar. Significa dizer que, se você vê o to be na frase, ou vê o am, o is, o are, o was ou o were, nessa frase está dizendo que alguma coisa ou alguém está, ou alguma coisa está. Tranquilo? É o segundo passo. Vamos relembrar? Primeiro passo é o quê? Cognatos. Você marca os cognatos, palavrinhas que parecem com a nossa língua. Esquece o texto, sem compromisso. Marquei os cognatos, legal. Aí vai para o passo 2. Vamos achar os to be's, as conjugações. Achei o am, marco. Achei o is, sublinho. Achei o are, sublinho e por aí vai. Depois que você sublinhar os to be's e tiver sublinhado os cognatos, você vai pro terceiro passo. Não tão obrigatoriamente vai vir no texto. Mas se vier no texto números, já vai te dar uma dica. Se o texto estiver falando de geografia, então esses números podem ser o quê? A altura de algo, a temperatura de algo, né? Se esse texto estiver falando de alguma pessoa, esse número pode ser o quê? Uma idade, a altura da pessoa também. Então os números vão te dar dicas. Os números ou vai ser peso, ou vai ser altura, não é verdade? São expressos em números, ou vai ser o que? Temperatura,
ou vai ser algum ano, anos no caso. Ou seja, se vier número, você já vai ter uma dica que, opa, peraí, isso tem número. Pode ser temperatura, pode ser idade, pode ser altura, tá bom? E o quarto e último vai entrar o quê? Vai entrar o que eu considero mais importante, que é o que você conhece com a sua vivência, com as coisas que você viu estudando até hoje, com a sua vivência. Por exemplo, são as suas palavras particulares. Por exemplo, se eu chegar para alguém e dizer assim, always. Esse aluno aqui não sabe não, mas esse aqui sabe o que é always. Always nem é to be, always nem é cognato, always nem é número. Always significa sempre, A-L-W, né? A-Y-S, always. Entendeu? Então esse aluno aqui soube o que era always. Por quê? Porque ele tem o seu vocabulário particular. Aqui onde vai entrar a tua absorção, aqui onde vai entrar o que tu aprendeu no decorrer da vida até hoje. Tem alunos que aprenderam um pouco mais do que outros, tem alunos que aprenderam quase nada. Vou usar o termo pessoas, não vou usar alunos não, tá bom? Tem pessoas que aprenderam muito, entendeu? Aqui vai entrar o teu particular. Isso conta muito, eu considero o mais importante. Se você souber muitas palavras, você não precisa nem de saber cognato, você não precisa nem saber de to be, você não precisa nem saber de números, porque automaticamente você sabendo muitas palavras, elas estão inclusas nesse meio todo. Tá bom? Então galera, repetindo, vamos lá. Técnicas de leitura, que a gente chama de quê? Que a gente chama de leitura instrumental. A leitura instrumental nada mais é do que 4 passos. Primeiro passo, você localiza os cognatos, palavras que parecem com o português. Doctor, doutor, olha, não é português, mas está parecendo, doctor. Decade, década. Student, estudante. Honest, honesto. Primeiro você marca as palavrinhas que parecem com a nossa língua. Depois você vai atrás dos to be's, as conjugações do to be. To be's não, só existe um to be, as conjugações do to be, que é o am, was, were, was e were. Se eles vierem na frase, essa frase está dizendo que alguma coisa ou alguém é, porque eu sou, tu és, ele é, o verbo ser, ou então está, eu estou, tu estás, ele está, tá bom? A terceira você vai localizar números. Pode ser que não tenha nenhum número no texto, mas se tiver número, com certeza ele será ou altura, ou idade, ou temperatura, ou peso. Então você já te dá uma dica. Aqui o grande lance é te dar pistas para tu decifrar o texto sem precisar ler tudo, porque tu vai precisar de tempo, né, para poder resolver as coisas. Em concursos, em Enem, o tempo é necessário demais. A pessoa, se tiver que ler o texto todinho, você vai terminar a prova, a metade da prova só no texto. Para isso que serve a leitura dinâmica, a leitura instrumental. E o quarto dica é o que você conhece. Olha, o seu vocabulário particular, as palavras que tu conhece no decorrer da tua vida. Tá bom, meus amores? Tranquilo? Então, são as palavras que você conhece. Eu peguei um textozinho aqui para a gente fazer um treino. Olha aqui. Olha esse pequeno texto. My friend Lucas is a student. He is 12 years old. He wants to be a doctor. Vamos fazer os passos. Primeiro passo, palavras que parecem com a nossa língua. Eu tenho o quê? Ó, palavras que parecem com a nossa língua. Eu tenho student. Tenho doctor. Lucas. Só aqui tu já matou 30% do texto. Ah, professor, mas esse é um texto muito fácil. Mas vai servir até para os complexos, para os textos mais complexos, mais difíceis, tá? Olha aqui, ó. Se eu tenho o Lucas, aluno, doutor, aqui já pode ser. Será que ele é um aluno que está se preparando para a faculdade de medicina? Ou será que ele já é um aluno de medicina que tá estudando na faculdade? Então, vai te dar 2 opções. Segundo passo, vamos procurar o to be? É o am, o is e o are, né? Olha aqui, esse aqui. É se ou está, né? Então, eu tenho Lucas, student, o Lucas, aluno, é... Opa, eu tenho um número aqui, 12.
Se eu tenho 12 aqui, é um número, eu estou falando do Lucas, pode ser o peso do Lucas, mas poxa, o Lucas com 12 quilos, né? Já estudando para uma faculdade, eu acho que ele deve ter mais, então já não é idade. Temperatura, faculdade, então você vai fazendo pela eliminação. Então provavelmente aqui seja a idade dele. Então se é a idade dele, já te dá uma dica. 12 anos na faculdade estudando para ser doutor? Não. Então aqui ele deve estar querendo ser. Então, Lucas, aluno, está com 12, doutor. Aqui eu tenho to be, seu estar. Lucas, aluno, está com 12, ser doutor. Pronto. Aqui tu já fez o quê? Aqui tu já matou o texto. Quer ver, ó? Lucas, aluno, está com 12, ser doutor. Então, já matou o texto, que é a história do Lucas, que é um menino de 12 anos que está querendo ser um doutor um dia. Não precisei ler tudo e consegui decifrar o texto. Ah, mas aí vai entrar a quarta dica, tuas palavras particulares. Tu sabe o que é want? Querer. Tu sabe o que é old? Years é anos. Tu sabe o que é friend? Amigo. Então aqui tu juntando o que tu sabe com as dicas de cognatos, to be e números, tu decifra o texto. Tranquilinho, meus amores? Então, isso foi o que a gente aprendeu como sendo leitura instrumental. Essa foi nossa aula 5 de língua inglesa, ok? Então, façam lá um formulário, assistam quantas forem precisas e a gente se vê no futuro próximo, tá bom? Um grande abraço do tio Paulo, do professor Paulo. A gente se fala, a gente se vê. Um grande abraço, tudo de bom. Deus abençoe vocês. Bye, bye. See you.